boa noite, como vocês estão? Eu tô aqui num cenário diferente, no meu bebedouro de água. Eu falei, eu fui no quarto, arrumei tudo, falei, o tripé tá na cozinha, vou descer pra cozinha. Eu estou em casa, hoje é dia 3. Tá tendo um monte de bloquinho de carnaval, bloquinho de rua aqui perto da minha casa. Eu queria muito ir, mas meu marido tá trabalhando. Minha filha está no bloco de carnaval com o pessoal, os amigos dela, tudo. E eu falei, eu vou sozinha, gente. Vou nada. Ano passado, essa data que eu estava trabalhando. Agora eu tô de férias. Aí eu falei, vou nada. Aí tá aqui por dentro falando, vai, não vou. Vai, não vou. Aí a minha filha me mandou uma foto agora há pouco de como tá lá este momento, que é por volta das 6 horas, 6 e pouco, eu acho. Acho que não é, deve ser umas 6 horas, ainda tá claro. Aí, nossa, quanta gente, né? E aquele povo tudo pulando, né? Vai acompanhando o carro com o cantor vai indo e o povo vai tudo pulando. Nossa, a gata se estranhou de cachorro, peraí. Gente, os dois se amam, tá? Mas é que o Pipoca, o cachorro, vai cheirar ela e ela não gosta. Aí ela fica arisca. Ela se armou todinho, o pelo tá todo assim, ó. Com estática. Pintei a minha unha ontem à noite. Ó. Tudo pra ir no carnaval bonitinha hoje. Vai ter mais essa semana. Pode ser que eu vá. Cato minha filha e vá. Não sei, vou ver. Mas se eu for também eu gravo pra vocês, tá? Antes de começar esse vídeo, inscreva-se e deixe seu like, que é muito importante, ajuda bastante no crescimento do canal. O YouTube entende que você gosta desse tipo de vídeo e atrai mais gente para o canal, tá? Eu tenho Instagram, tenho TikTok, agora estou ativa no TikTok, assim, com vídeos igual eu faço aqui, gente, tá? Não é... O pessoal faz as dancinhas deles, os vídeos diferentes do TikTok, não. É o meu jeito comum de ser aqui. Tô pensando em gravar livro lá, vou ler este livro tudo de novo e vou colocar lá no TikTok, que eu vi que os vídeos lá é no máximo 10 minutos, então eu vou me organizar pra isso. Vou colocar lá também. Então, TikTok, Pinterest, o Twitter, que agora é X, né? Todas as redes sociais é tudo blog da Fá. Instagram, Facebook, tudo blog da Fá. Tá? Mas aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os links. Eu também tenho um brechó. Semana que vem já vai ter bastante novidade por aí. Vamos colocar assim a partir de 10 de fevereiro. Vai ter um monte de coisa. Tudo baratinho, eu tô pondo. Tem roupa, um monte de coisa legal. Tudo baratinho. Vocês acreditam que chegou, gente? Eu acho que é a minha filha. Peraí. Então, eu vou falando enquanto ela não chega. Tá trancando o portão ainda. Então vamos lá na leitura do vídeo de hoje, que é o capítulo 24 do livro Aparecida. E se você não leu, se você não assistiu os outros vídeos, tem uma playlist completa e tá escrito assim na parte do meu canal em cima podcast. Clica lá que todos os livros tem separadinho, bonitinho ali. Livro só Aparecida, livro só Maria. Cada livro que eu vou lendo tem a sua playlist completa e aqui embaixo na descrição também tudo anotadinho, tudo bonitinho, a playlist completa. Vídeo 1, 2, 3, 4, cada vídeo na descrição tá os capítulos que eu li naquele vídeo, tudo para vocês não se perderem, ok? Capítulo 24, A Viagem dos Redentores. Na última hora, um padre com pneumonia foi impedido de viajar. E assim, às 4 da madrugada do dia 24 de setembro de 1894, 13 padres missionários e aventureiros embarcaram em um trem na pequena estação de Gars, à beira do rio Inn. Não sei falar isso, gente, é o que está escrito aqui. Convidada de hoje, Ninha, tomando banho. Chegou a minha filha do carnaval e chegou o meu marido do trabalho. Eu expulsei todo mundo, porque eu falei assim, gente, a câmera tá aqui, eu tô olhando pra lá. E eu falei, preciso gravar, tchau. Eu li até o Inn, né? Atravessaram a Alemanha. Vou ler essa parte de novo. Na última hora, um padre com pneumonia foi impedido de viajar. E assim, às 4 da madrugada do dia 24 de setembro de 1894, 13 padres missionários e aventureiros embarcaram em um trem na pequena estação de Gars, à beira do rio Inn. Atravessaram a Alemanha e desembarcaram em Paris. Depois de 13 dias de descanso, viajaram
em mais um trem até o porto de Bordeaux, onde se encontraram com 3 padres brasileiros e se hospedaram num colégio jesuíta. Antes de se aventurar pelo Oceano Atlântico, no entanto, fizeram questão de passar pela Gruta de Lourdes, rezaram no exato local da famosa aparição de Maria e embarcaram para a terra desconhecida no dia 5 de outubro. A bordo do navio Brasil, onde só na primeira classe havia 600 pessoas, jantaram todos juntos pela primeira e última vez. Já no dia seguinte, alguns padres foram atacados. Ai, gente, peraí. Acho que era pelo de gato. Tá me incomodando, falei, deixa eu parar. Já no dia seguinte, alguns padres foram atacados pelo que chamavam doença do mar e com enjoos terríveis não conseguiram sair de suas cabines. Os 13 padres, mareados, contornaram a Espanha, avistaram as montanhas da Galícia e acharam Lisboa a cidade mais linda do mundo. Ainda no porto de Lisboa, aceitaram a gentileza do comandante do navio e passaram o restante da viagem ocupando a cabine dele. Lá fixaram um crucifixo na parede e rezaram uma missa 2 vezes por dia. Foram dias intermináveis em que tudo era assustadoramente azul, até que o Brasil fez uma escala no Senegal. Os padres só viram mouros vendendo conchas, negros que mergulhavam no mar para buscar meio franco que se jogasse. Saindo do Senegal, celebraram missa para os passageiros de um convés em que apareceram todos em traje de festa. Seguiram em dias desse céu limpo numa viagem monótona. Nossa, já pensou? A 30 km por hora, em que a única distração eram raros veleiros que apareciam no meio daquele mar calmo. Quando encontravam paz e motivo, os padres tomavam cerveja alemã. Abriram 3 garrafas no momento em que atravessaram a linha do Equador e chegaram pela primeira vez ao hemisfério sul do planeta. A primeira imagem que tiveram do Brasil foi de algumas ilhas e depois montanhas escondidas em meio a uma forte neblina. Choveu um dia inteiro até que um marinheiro avistou o porto. Mas nada seria tão fácil. Nossa, era 21 de outubro de 1894. Os padres passaram um dia inteiro à espera de uma autorização para desembarcar no Rio de Janeiro, porque os brasileiros não queriam permitir a entrada de imigrantes portugueses que chegavam no navio Brasil. Meu Deus. Só com um pedido ao ministro da Guerra e uma ordem expressa dele, os padres passaram para embarcações menores e pisaram pela primeira vez em seu novo país. Foram 16 dias de viagens e estavam todos destruídos. E a situação piorou. Nossa, coitados. No meio de uma enorme confusão, com o desembarque de outros passageiros, os padres se desencontraram de 2 companheiros que voltaram às cabines em busca de documentos perdidos. Os agora 11 padres aos pedaços caminhavam por mais de 30 minutos, pegaram um bonde e foram dormir num seminário. Os 2 alemães perdidos no porto do Rio de Janeiro foram ridicularizados e humilhados pelo povo, porque não levavam dinheiro nem falavam uma única palavra em português. Não há ninguém aqui que fale alemão? Gritavam um deles no meio da zoeira do porto do Rio. Por sorte havia. Um homem que falava português e alemão conseguiu um carregador que levou os 2 perdidos ao hotel de um sueco, onde receberam comida e hospedagem de graça. Na noite seguinte, os 13 novamente reunidos ouviram serenata. Comeram bananas pela primeira vez na vida e dormiram. Acordaram impressionados ao perceber que estavam num pedaço do mundo completamente diferente do que conheciam. Palmeiras e outras árvores distintas se mostravam da janela. Anotaram. Gostaram de ver o alto de uma bela paisagem do Rio de Janeiro. O Frei Lourenço teve febre, diarreia e vômitos violentos, e o pavor voltou a tomar conta dos recém-chegados. Estamos ferrados. É a febre amarela, pensaram os alemães até descobrirem que era só mais uma indisposição naquela bela e trágica chegada ao Brasil. Naquele tempo havia um trem expresso entre o Rio e São Paulo, e foi nele, guiados por um padre brasileiro, que
que mais de 3 semanas depois de saírem de seu belíssimo mosteiro na Baviera, os padres alemães chegaram a Aparecida. Foram levados a uma residência provisória, onde ficaram apertados 12 padres, entre eles alguns que logo em seguida iriam para o Santuário de Trindade, em Goiás. O 13º, o desafortunado Frei Ubauer, só chegou a Aparecida 5 dias depois, são e salvo, comemoraram os padres. Naquelas que seriam as primeiras páginas das Ânnuas de Aparecida, inaugurando uma longa tradição de anotar o que de mais importante acontecia e o que sentia no santuário, os padres redentoristas alemães registraram numa única frase sua primeira impressão diante da Santinha de Barro. Que sentimento tivemos ao vê-la tão bonita diante de nós. Capítulo 25. Eu não sei falar isso. Autotim brasileira. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Dá pra ver? Não dá pra ver. Quando a poeira da chegada baixou, os padres alemães resolveram sair para conhecer os vilarejos próximos ao santuário, que também ficariam sob os cuidados deles, e tomar uma ducha fria, ou melhor, morna, de lágrimas. Em 1º de novembro de 1894, o padre José foi à vizinha Potim rezar missa numa igreja pobre, com tudo aos pedaços, onde até a batina deixada na sacristia pelo último vigário a abandonar a paróquia estava rasgada. O padre José chorou, e assim mesmo triste, sem falar uma palavra em português, rezou missa a um povo que lhe pareceu muito religioso. Um morador deixou um grande esmola e convidou o padre para tomar café. Era o Brasil. Quem mandava em Aparecida naquela época ainda era um brasileiro, o padre Claro do Amaral, que distribuiu tarefas aos novatos, impressionados com a quantidade de batismos. São muito frequentes, porque vem gente de fora, por devoção, por causa de promessa feita de batizar aqui, anotaram os padres em seu diário, ainda em alemão. Exatamente um mês depois da chegada, a batata quente caiu na mão dos novatos. Padre Claro foi chamado às pressas para atender uma paróquia atacada pela cólera, e os alemães, sem aviso prévio, tiveram que assumir o comando do santuário brasileiro. Falavam pouquíssimo português e contavam com a ajuda de religiosos das vizinhanças para não fazer missas totalmente incompreensíveis aos fiéis brasileiros. Os padres alemães ficaram encantados com a festa de 8 de dezembro, quando, ainda por herança portuguesa, se comemorava o dia de Nossa Senhora. Viram fogos de artifícios pela primeira vez na vida. Viram às 5:30 da tarde, igualmente encantados, o momento em que algumas moças carregaram a imagem de Aparecida em procissão até o rio Paraíba do Sul. Padre Claro voltou da viagem e, como andava muito cansado, entregou mais uma vez o comando de Aparecida aos recém-chegados. Padre, eu não li o sobrenome, porque eu não sei falar. Padre José assumiu provisoriamente as funções administrativas até que em janeiro do ano seguinte chegou uma carta do Padre Claro informando que se encontrava em São Paulo, que havia pedido demissão do cargo de superior de Aparecida e que estava entregando a administração interina aos redentoristas. Os padres já começavam a entender o bom português e perceberam que entregar a administração inteira era só um jeito brasileiro de dizer algo como: daqui por diante vocês que se virem, meu Deus. Os alemães passaram a organizar documentos do santuário e logo perceberam uma bagunça. O bom padre deixou os livros oficiais em grande desordem. No livro de óbitos estavam anotados só 2. Livros de batizados e casamentos estavam escritos em tanta confusão que se precisou de novos livros com nova autorização. Eles registraram no diário. Pouco a pouco, os alemães foram provando também do ciúme da vizinhança. Receberam uma carta do vigário de Guaratinguetá proibindo que realizassem no futuro batizados de crianças da sua paróquia sem sua licença.
Numa visita a nós feita pouco antes, havia concedido oralmente a permissão de batizar crianças da sua paróquia. Estranharam. Estranharam também quando um homem veio pedir a extrema-unção ao pai doente. Marcou o encontro no dia seguinte na estação de trem e jamais apareceu. Logo, logo, os padres alemães mudaram a sede brasileira dos Redentoristas de Goiás para Aparecida, de onde cuidavam de 7 paróquias. Receberam as visitas de 2 ministros de Estado que tinham ido a Aparecida agradecer as graças alcançadas. Certo dia ganharam 2 vacas, 2 bezerros e um cavalo branco bom de montaria, tudo por conta de Nossa Senhora. E assim os alemães começaram a perceber como os brasileiros davam o que podiam e o que não podiam para agradecer a Santinha. No começo de 1896, uma senhora do Rio de Janeiro levou um pequeno tesouro para que os padres fizessem uma nova coroa para a imagem de Aparecida. Um relógio de ouro de senhoras, 2 preciosos brincos, um broche de ouro e um anel de ouro, na aparência sem importância, mas que é a obra de arte e foi avaliado por um conhecedor em mais de 100 mil... 100 mil o quê? Aqui, ó. Em mais de 100 mil. O que mais impressionava os padres alemães era o descaso dos colegas com a religião que vieram pregar. Realmente o clero brasileiro tem quase exclusiva culpa na ignorância do povo, pois ou não pregam ou falam em frases ocas sobre coisas de nenhum proveito. O padre Lourenço, que viria a ocupar o cargo de superior de Aparecida, achou o fato tão relevante que resolveu informar ao Vaticano. A ignorância do povo é enorme. São católicos só de batismo. Não há ensino religioso nas escolas. Os vigários não dão catecismo na igreja. Os pais nada sabem. Entendi. Outro que chegou entre os 13 aventureiros, o padre Gebardo, chefe daquele grupo, estranhava o rigor dos padres brasileiros na hora de penitenciar os fiéis. É de admirar que aqueles que seguem um extremo laxismo no que respeita às suas próprias vidas, insistam num intolerável rigorismo na administração do sacramento da penitência. Os redentoristas achavam que o povo brasileiro era muitíssimo mal assistido e também muitíssimo religioso, como eles percebiam os peregrinos que percorriam longas distâncias até Aparecida. É uma fé viva, filial e singela, havendo casos de famílias de se privarem de tudo para dar a Nossa Senhora, não tendo depois às vezes o suficiente para a viagem de volta. E assim vendo, mais de 100 mil peregrinos chegavam todos os anos à Aparecida. Os redentoristas encontravam forças para continuar a difícil missão que os tinham feito deixar a Alemanha. Lembravam-se do santuário onde haviam trabalhado na Baviera. Lembravam-se da Madonna Preta que havia ficado para trás. E pretendiam que o santuário brasileiro se parecesse cada vez mais com aquele que deixaram para sempre. Aparecida tornar-se uma autotim brasileira quando o número de padres for maior no santuário. Em parte como... Em parte como consequência da determinação dos redentoristas alemães e dos redentoristas brasileiros, formado por eles, o século veria uma expansão extraordinária da paixão brasileira por Aparecida, começando pelo que aconteceria 10 anos depois daquela viagem terrível a bordo do navio Brasil. Vou ler aqui do quarto, gente, porque meu marido chegou, minha filha chegou e, por fim, eu queria gravar ali na cozinha, tava mais fresquinho e acabei perdendo o posto ali. Por quê? Porque a minha cozinha não tem porta. A cozinha que morava nessa casa era minha mãe, quando ela era viva. Aí, eu morava aqui em cima, em frente, no mesmo quintal. Aí, chegou aquela moda de tirar a porta da cozinha, porque daí você vê a sala, entendeu? Arrancaram a porta da cozinha, era assim, cozinha, sala. Né? E eu, agora que eu gravo, eu falo, gente, eu quero a porta de volta, porque às vezes encosta a porta, quebra o barulho da sala, né? Mas enfim. Gente, eu vou ler o capítulo
26. Aí aqui aparece o Papa, nessa foto, antes do capítulo, ó, assim. E essa mensagem aqui, essa frase, o capítulo, o título, a rainha, os papas e os presidentes. Assim. Capítulo 26. A princesa. O príncipe consorte e a filha mais velha do imperador não conseguiam ter filhos. Faziam de tudo para dar um sucessor à monarquia brasileira, mas nada livrava Gastão de Orleans, o conde de Deu, das chacotas de impotência. Nossa, viu? A princesa Cristina não dava frutos e o reprodutor francês não era capaz de engravidá-la. Ai, já pensou que inferno, os outros azucrinando no ouvido? Enquanto isso, a filha mais nova de Dom Pedro II, a princesa Leopoldina, tinha um filho atrás do outro com o primo do marido da irmã. Cristina não tinha inveja. Não era do feitio daquela moça incrivelmente bondosa, feia e profundamente... Ah, coitada! Feia e profundamente católica, desejar as coisas alheias. Ao contrário, Isabel gostava de dar esmolas e perguntava ao pai quando chegaria o dia em que todos poderiam votar nas eleições municipais. A sucessora do trono brasileiro e seu marido francês estavam prestes a completar 4 anos de casados quando foram em busca das águas virtuosas que prometiam a cura da infertilidade. Os médicos diziam que os minerais ajudariam e o casal foi à campanha, Lambari e Caxambu, em Minas Gerais. Voltando rumo ao Rio de Janeiro, os dois passaram por São Paulo e resolveram parar para ver a Santinha. Quem sabe Aparecida não intercedia por aquela gravidez aparentemente impossível? A princesa era tão religiosa que diziam colocava a fidelidade à Igreja Católica na frente de suas obrigações com o Brasil. No dia 7 de dezembro daquele 1868, Isabel e o príncipe consorte chegaram a Guaratinguetá e foram recebidos com as honras que se esperariam a quem um dia poderia vir a ser a imperatriz do Brasil. No dia seguinte, quando se comemorava o feriado nacional dedicado a Nossa Senhora, os dois assistiram à missa na capela de Aparecida e a princesa Isabel fez uma exibição pública de seu poder. Foi quase um milagre imperial. Mandou soltar um recruta da Guarda Nacional que era conduzido algemado em direção à cadeia. Era um gesto simbólico que lembrava um dos primeiros milagres atribuídos à Santinha, o inexplicável rompimento das correntes de um escravo enquanto ele rezava aos pés de Aparecida. A princesa Isabel ainda nem sonhava que entraria para a história do Brasil como a libertadora dos escravos, pois ainda faltavam 20 anos, meu Deus, para que num momento em que assumisse o comando do país, na ausência do pai, em 13 de maio de 1888, ela assinasse a Lei Áurea, pondo um fim mais que tardio à escravidão brasileira. Sabe que esses dias eu estava pesquisando, para não esquecer, 388 anos. Eu pesquisei quantos anos teve escravidão no Brasil, porque eu falava assim, meu Deus, como que o povo... Que difícil para acabar com essa escravidão, o povo se unir, acabar com isso, porque era diferente, eram outras épocas, né? 388 anos, gente, de escravidão. Que sufoco, coitado desse povo, meu Deus do céu. Não tinha fim isso. Que inferno. Pra que essa... Deixa eu ficar quieto. Petrão, são 388 anos e eu fiquei assim, quando eu pesquisei coisa de um ano atrás sobre isso, quanto tempo, porque eu pesquisei esses dias de novo, então por isso que tá fresco na memória. Quanto tempo teve escravidão no Brasil? 388 anos. Eu fiquei chocada de saber que era tanto tempo. Isabel ainda não sabia que a monarquia acabaria no Brasil antes que ela tivesse chance de ser coroada. E agora, com o distanciamento que o tempo permite, nos parece simbólico o momento em que ela entregou uma coroa com 300 gramas de ouro e 40 diamantes para a Santinha, que só por coincidência era feia, cheinha e brasileiríssima. Era como se a princesa Isabel dissesse, dou-lhe aquilo que jamais usarei. O príncipe consorte ainda voltaria a rezar na capela de Aparecida, depois de uma notícia trágica, a perda daquela que seria a primeira filha do casal, no momento em que o bebê saía da barriga da princesa Isabel.
em 1874. E vai haver quem diga que foi porque Gastão de Orleans pediu mais uma vez a intercessão de Nossa Senhora Aparecida que no ano seguinte Isabel voltou a engravidar. Ao longo de 6 anos seguintes nasceram 3 filhos e pôs-se um fim às chacotas de impotência. Começaram outras menos relevantes para a nossa história, até que um dia não havia mais monarquia nem princesa. E quem se tornou rainha foi Aparecida. Quando a monarquia deu lugar à República Federativa do Brasil em 1889, a princesa Isabel e o príncipe Gastão de Orleans foram viver no exílio com a família imperial em Paris e não puderam ver a coroação da Santinha 15 anos depois. Eu estou sentindo um nervinho aqui, ó, fazendo assim, ó, tá me incomodando. Capítulo 27, a Rainha. Malgrado os esforços dos inimigos da nossa santa religião, o culto da Virgem aumenta, a Santíssima Virgem triunfa. Podia-se ler num dos livretos publicados pelos padres redentoristas, depois que a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida recebeu oficialmente o título de rainha. Inimigos, triunfo. Uma das razões para a coroação pública e oficial de uma imagem que havia muito tempo só aparecia diante do povo com uma de suas inúmeras coroas era uma demonstração de força. Muitos anos mais tarde, o padre historiador Júlio Brostolini afirmaria que a Igreja queria demonstrar ao regime republicano que havia banido da Constituição e da vida pública o nome de Deus e da Nossa Senhora da Conceição, a força da fé católica e os sentimentos religiosos do povo. De fato, a Igreja enfrentava os homens que mandavam na República e, a seu modo, venceria. A coroação de Aparecida foi em 8 de setembro de 1904, um dia depois da festa republicana da Independência, no ano em que católicos do mundo inteiro comemoravam os 50 anos da declaração do dogma da Imaculada Conceição, aquele que afirmou de uma vez por todas que a menina Maria nasceu da vontade divina, completamente livre do pecado original. Dependendo de quem escreve o relato, teriam sido 6.000 ou até 15.000 os fiéis que lotaram Aparecida para a cerimônia solene. Um arcebispo, pelo menos 12 bispos de São Paulo, do Rio de Minas, do Paraná, de Goiás, da Bahia e até um representante da Igreja Greco-Católica Melquita e mais de 70 padres acompanharam a coroação. São 9 horas do dia. Chegam os ilustres sagrados príncipes da Igreja, está escrito Igreja Católica, acompanhados de muitos sacerdotes. Ajoelham e reverenciam a venerável imagem da Santíssima Virgem. Relataria um livreto publicado pelos padres nos dias seguintes àquela cerimônia. Depois da chegada dos bispos, leu-se uma oração dedicada a Nossa Senhora Aparecida, feita especialmente para aquela data. A serpente maligna contra quem foi lançada a primeira maldição continua teimosamente combatendo e tentando os míseros filhos de Eva. Eis bendita Mãe, Rainha e advogada nossa, que desde o primeiro instante da vossa conceição esmagastes a cabeça do inimigo. Era um trecho da reza que aqueles que repetissem garantia 300 dias de perdão, concedidos na forma de indulgência por sua santíssima santidade, o Papa Pio V. Depois da oração, a coroa que a princesa Isabel dera de presente foi recolocada sobre a cabeça da santinha. Deixou de ser só um ornamento luxuoso que se juntava ao manto azul e lhe escondia a feiura do pescoço quebrado para se transformar num símbolo de poder. Era curioso, o Brasil ainda estava acostumando a viver numa república, sem os nobres herdados de Portugal, mas passava a ter tardiamente uma rainha. Era um passo decisivo para a consolidação de uma imagem nacional, que se completaria algumas décadas depois com a sua proclamação como padroeira do Brasil. Naquela mesma coleção de textos, onde apareceram os registros da coroação, são relatados novos milagres atribuídos à Santa de Barro.
Num deles conta-se a história de um médico paulista que não encontrava cura para uma ferida na perna e, ao ouvir o conselho de um amigo, fez promessa à Aparecida. 15 dias depois estava totalmente curado. Outro relato foi feito aos redatores de um periódico chamado Luz de Aparecida e dá conta de que um menino de 10 anos carregava desde o nascimento um grave problema nas pernas, o que impedia de caminhar. Depois de ouvir o conselho de um padre, Sebastião prometeu que, se fosse curado, iria ao santuário colocar uma fita nos pés de Nossa Senhora e varrer a igreja. No dia seguinte, como um milagre, ele levantou-se e começou a caminhar. Eita! Capítulo 28. A escolha do cardeal. Não houve referendo, nenhum tipo de eleição, concurso ou consulta popular. Precisava? Pior que precisava. Nos bastidores da igreja, bispos liderados pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme, não tinham a menor dúvida. Era preciso pedir ao Papa Pio XII para promover Nossa Senhora da Conceição Aparecida ao posto de padroeira do Brasil. É Papa Pio XI, tá, gente? Falei errado. Mas havia um grupo forte também, formado por bispos do norte e do nordeste, que não concordava. Existia ainda outro problema, bem mais complicado, porque para eleger uma nova padroeira, seria preciso dispensar um padroeiro, ou seja, esquecer? Ou seria esquecer? São Pedro de Alcântara foi um frei franciscano espanhol tão humilde que, mesmo em vida, era considerado santo. Foi feito padroeiro por escolha do imperador Pedro I, simplesmente porque o imperador, homônimo do santo, mandava na igreja. Mas logo depois que foi consagrada a república, assim como o imperador Pedro de Alcântara, seu xará, o padre Pedro de Alcântara, foi rapidamente esquecido pelos brasileiros. Esquecimento que não cometeu o Papa Pio XI, que obviamente mandou consultar os arquivos do Vaticano e se certificou de que, já tendo um padroeiro principal, o Brasil não poderia ter também uma padroeira principal. E a primeira resposta do Papa foi não, a Aparecida. Mas papas também mudam de ideia, e mais tarde, quando o Papa disser sim, a aclamação do povo e a bênção dos políticos serão marcantes na história da Igreja Católica Brasileira. Depois de 41 anos em que os presidentes brasileiros não podiam nem ouvir falar em religião, será a volta das batinas ao centro do poder do país. O Brasil ainda não sabe, mas no momento em que estamos agora, na primeira semana de setembro de 1929, vive-se o que os livros da história chamarão de República Velha. É o período entre o fim da monarquia, em 1889, e o golpe de Estado que está para acontecer em 1930. O governo da República ainda é hostil aos bispos, e os bispos estão reunidos. Juntaram-se no Santuário de Aparecida para comemorar os 25 anos da coroação da Santinha e, o mais importante que isso, discutir uma saída para o buraco em que a igreja estava metida. Não era possível continuar sendo desprezados pelos ateus que governaram o país. Quando entenderiam que o Brasil era um país de católicos, era preciso ensinar religião nas escolas públicas. Quando entenderiam que o divórcio tinha que ser proibido por lei. Os padres estão contrariados e cheios de demandas, mas por enquanto não há quem os escute. Ao fim desses 3 dias de encontro em Aparecida, os padres decidiram escrever uma carta ao chefe no Vaticano com um pedido que agora parece mais do que óbvio. A Santinha era o maior fenômeno da fé brasileira e deveria ser elevada à categoria de padroeira. Merecia o lugar mais alto que pudesse haver. Talvez não mais alto apenas do que o Cristo, que no mesmo ano em que a Aparecida foi aclamada pelas ruas do Rio de Janeiro como padroeira, será posto a 710 metros de altura naquela mesma capital. Estamos colocando a imagem de Cristo no Corcovado, dirá o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme. É, pois, nos cimos mais elevados do nosso amor, que ao lado da imagem de Cristo vamos plantar a imagem da excelsa padroeira. E daí, nunca ouvi essa palavra, se eu falei errado, desculpa da gente. E daí, das alturas do coração do povo, não haverá força humana ou infernal capaz de fazer
vai achar nosso Redentor e a nossa mãe. Mas ainda faltam 2 anos para que isso aconteça, e a força infernal, os republicanos agnósticos, inspirados pelo positivismo, os políticos que chegam a sentir náuseas quando se fala em igreja, ainda mandam no Brasil. Ainda estamos em 1929. Dom Sebastião Leme, filho de professor, representante da classe média, afinadíssimo com a Igreja de Roma, muito em breve vai se paramentar pela primeira vez como cardeal para jamais abandonar o hábito e se tornar um dos homens mais poderosos do Brasil. É a assinatura dele que vai ser colocada embaixo do pedido que os bispos estão preparando para enviar ao Papa. No Vaticano, o homem que decidia, o Papa Pio XI, andava tão ocupado com o homem que decidia mais do que ele, o ditador fascista Benito Mussolini, que demorou para pensar no assunto. Só um ano mais tarde, depois que Mussolini parou de incomodar o Papa e elevou o Vaticano à categoria de cidade-estado, o Papa respondeu ao pedido dos bispos brasileiros em grande estilo. O decreto foi assinado em 16 de julho de 1930, quando Dom Sebastião Leme ainda estava no Vaticano se acostumando às novas roupas de cardeal. Começava com os dizeres: ad perpetuam rei memoriam, determinando que a decisão que o Papa anuncia ali deverá ser lembrada e cumprida eternamente. E num belíssimo documento manuscrito, o Vaticano declara a Beatíssima Virgem Maria, concebida sem mancha, sob o título de Aparecida, padroeira principal de todo o Brasil diante de Deus, para promover o espiritual dos fiéis no Brasil e para aumentar cada vez mais a sua devoção à Imaculada Mãe de Deus. Mas agora que o Papa conseguia respirar no meio da confusão europeia e gastar alguns minutos para tomar decisões que mudariam a história da Igreja do Brasil, era o Brasil que vivia um momento complicado. Quando o cardeal Leme desembarcou no Rio de Janeiro em outubro daquele mesmo 1930, as tropas revolucionárias lideradas por Getúlio Vargas tinham acabado de amarrar seus cavalos no obelisco da capital. Tinham vencido as tropas federais e estavam dispostas a matar o presidente Washington Luiz caso ele não deixasse o governo. Meses antes, rompendo com a chamada política do café com leite, em vez de escolher um sucessor indicado pelos mineiros, o Washington Luiz decidira que o próximo ocupante do Palácio do Catete seria Júlio Prestes, representante dos ricos plantadores de café do estado de São Paulo, que ele tão bem defendia, e Getúlio, governador dos gaúchos, apoiado pelos mineiros insatisfeitos com o ultraje paulista, resolveu acabar com aquilo que aos olhos dele era uma farra nacional. Para a Igreja brasileira, o golpe de Estado se revelaria um belíssimo negócio. Que horror! Depois de se divorciar do Estado à força já nos primeiros dias do Brasil República, depois de amargurar 4 décadas de insignificância política, depois de ser desdenhada pelos primeiros presidentes brasileiros, a Igreja poderia retomar os privilégios perdidos e influir novamente sobre os rumos do país. Nada mais simbólico desse novo papel da Igreja do que a foto que mostra o não mais presidente Washington Luiz saindo de sua residência oficial, no banco de trás do carro oficial, escoltado pelo cardeal. O cardeal Leme havia convencido o presidente a aceitar o ultimato dos militares e entregar o cargo a Getúlio, evitando assim que o sangue presidencial fosse derramado no Palácio de Guanabara. Meu Deus! O que ainda está contendo o povo e as tropas é a esperança de minha ação junto a Vossa Excelência, disparou o cardeal contra o presidente encurralado. Hoje Vossa Excelência poderá agir sem intimidação dos canhões. Amanhã será tarde. Em outras palavras, observando com a distância que o tempo permite, era como se o cardeal puxasse a República Velha pelo braço e lhe dissesse: vá tarde antes que nunca, morra de uma vez por todas, pois os seus sucessores não nos hão de devolver o que vocês nos tomaram. Washington Luiz acabou sendo exilado. Meu Deus! Gente, como a gente esquece das coisas, né?
pra vocês verem que eu tinha lido. Todo esse livro eu tinha lido, só que como eu demorei pra editar, na hora que eu fui editar, eu não sabia qual capítulo era qual. Cada capítulo eu faço um vídeo. Aí na hora que eu vou editar, agora está sendo mais fácil. Todos os livros que eu ler vai ser assim. Ou eu vou fazer de cada 10 páginas, alguma coisa assim, né? Não lembro de ter lido isso, meu Deus. Vou encerrando por aqui. Mas tem mais leitura, falta pouquinho, ó. Eu acho que já da próxima eu consigo ler tudo isso. Gente, pode ser que eu continue lendo hoje ainda. Aí eu falo, ó, continuando aqui, aí vocês vão ver no mesmo vídeo. Mas eu tô lendo e eu tô vendo que eu tô bugando. Vou comer alguma coisa, eu vou tomar uma água, vou ver se eu tomo um vinho. Ah, não falta muito não, ó. Porque aqui são notas, essas folhas. E aqui, ó, capítulo 29, 30, é pouquinho, 31, 32, tem bastante ainda, ó. 33, 34 e 35. Tem 7 capítulos ainda, mas é bem pouquinho, ó. Falta pouquinho. É que aqui no final tem umas páginas assim. Tem agradecimentos, que eu vou ler. Eu não lembro se eu li agradecimentos no começo do livro, mas eu vou ler. Aí tem essa parte, eu nem tinha visto os agradecimentos. Eu acho que eu não li no começo. Tem as notas são assim, ó. Aí que fala assim, porque aqui no livro eu fui vendo alguns números, né? Aí que tá falando o que é, da onde ele tirou as notas, eu acho que é de onde ele fez as pesquisas, né? Ah, tá tudo aqui, ó. Anotadinho, mas tá no livro. Então, beijocas e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!